chegou o momento mais esperado do ano, a nossa cantata de Natal e formatura. Um evento em um dia só, uma noite só, dia 20 de dezembro, 19 horas, uma noite de celebração e muita emoção, com um local climatizado, buffet completo, fotógrafo e muitas apresentações. Maiores informações, nos contactar em nosso PV. Com o tema também, relembrando que o tema desse ano é o Oscar 2025. Contamos com a participação de toda a família e relembrando que o investimento é um investimento que compõe aí toda a infraestrutura, a cerimônia, fotógrafo, buffet completo com sobremesa, bebidas e muitos outros itens, tá? Então, agradeço a compreensão de vocês e a parceria desde já.